Olá, gente, eu sou o Elu e a gente está aqui na nossa 11ª aula de Sociologia e o tema de hoje é Arigatou, Sayonara, Egito. Então, gente, brincadeiras à parte, eu espero que conheçam o meme para que eu não faça papel de besta. A temática de hoje é sobre gênero e sexualidade, a continuação da aula da semana passada que a Carla deu para vocês, certo? Mas como esse é um tema um tanto quanto delicado, um tema um tanto quanto falado assim na mídia, em casa, em diversos locais, e falado assim de uma forma sobre o que não é, na verdade. Eu vou começar hoje falando sobre o que não vai ser a aula, certo? Sobre o que não é. Por quê? Porque nos últimos anos, especialmente, apesar de que isso aconteça, enfim, desde sempre, a gente tem visto muito partidos políticos, a mídia, grupos de WhatsApp, muito nessa vibe virtual, assim, a galera conversando sobre o que essa doutrinação gaysista na escola, quer ensinar as crianças a fazer sexo, enfim. Vou conversar um pouco sobre o que não é, antes da gente adentrar nessa parte de conceitos, enfim, nessas outras questões. Ok? Então vamos lá. O que não é uma aula, ou enfim, aulas sobre gênero e sexualidade. Aulas sobre gênero e sexualidade vão ensinar as crianças a fazerem sexo. Mentira! Aulas sobre gênero e sexualidade, especialmente para crianças ou, enfim, na parte infantil, serve única e exclusivamente para explicar para as crianças, ou enfim, para mostrar quais partes do corpo podem ou não podem ser tocadas, como reagir em situações em que alguma pessoa age de uma forma inapropriada com ela, quais pessoas ela pode ou não confiar, enfim, abrir esse espaço para que a criança se sinta segura a conversar com a professora, com o professor, sobre essas questões que muitas vezes são deixadas de lado pela família ou que são colocadas como algo extremamente constrangedor, que faz com que a criança não aja de maneira correta nessas situações, perpetuando essa agressão, essas violências, esses abusos por muito tempo, porque ela não iria saber o que fazer. No caso, a escola ia basicamente explicar como agir sobre isso. O ensino sobre gênero e sexualidade na escola vai fazer uma ditadura gaysista. Quer que todo mundo vire viado. Absolutamente não. O ensino sobre gênero e sexualidade, especificamente sobre questões LGBTs, visa única e exclusivamente fazer com que as pessoas entendam que isso é uma questão extremamente normal e natural, que não há, enfim, razão, motivo para que pessoas LGBTs, para que mulheres trans, para que homens trans, travestis, para que gays, lésbicas, bissexuais sejam tratados com violência, para que essas pessoas entendam, para que nós entendamos, sim, faço parte da comunidade, caso não tenha percebido ainda, para que essas pessoas entendam que não há motivos pelas quais ou para quais elas se sintam mal com elas mesmas, para que elas possam viver sua sexualidade de forma plena, de forma tranquila, os seus relacionamentos, que elas vivam de forma saudável, sem aquela neura de achar que estão fazendo algo errado, ou enfim, que a família detém esse poder sobre quem ela deve ser e que tudo que ela faça diferente do que a família diz está errado. E não é esse o caminho sobre quem você deve ser, enfim, sobre nossas sexualidades e a forma como a gente vive. Ensino sobre gênero e sexualidade quer implantar o kit gay na escola, quer implantar o kit gay pro meu filho. Gente, o kit gay não existe, certo? Assim como a mamadeira de piroca não existe. Minto, a mamadeira de piroca existe, mas é para bloquinhos de carnaval para se você quiser brincar.
Assim como existe bolos em formato de, enfim, de pênis, de vagina, bolos eróticos, qualquer coisa da vida, assim, certo? Mas kit gay não existe, nunca existiu. Foi uma invenção, assim, maluca, tirada não sei de onde, provavelmente de quem criou. E que não, enfim, não é verídico, na verdade, até porque se tivesse eu com certeza iria querer um pra eu guardar, pra eu ter, porque faltou na minha carteirinha. Se isso for parte, assim, pré-requisito, eu não tive essa aula, sinto muito. Então, assim, tirei da cabeça que gay não existe, não existe uma ditadura gaysista. Ai, aula sobre gênero e sexualidade vão ensinar as crianças a se masturbarem. Isso é errado. Gente, eu não sei de que local tiraram isso, de onde que tiraram que ensino sobre gênero e sexualidade é pra ensinar a criança a se masturbar. Isso é outra coisa que não existe, certo? Pelo amor de Deus, isso é pura invenção, assim, da cabeça de alguma pessoa pervertida que quer, a fina força, fazer com que as pessoas continuem sem entender sobre seus corpos, sobre seus direitos, enfim, sobre como elas podem conviver de forma sadia com as questões referentes ao seu gênero, à sua sexualidade, à forma de ser, e enfim, quer que continue esse sistema de que as pessoas não entendem sobre si, sobre seus corpos e como isso funciona, para que uma série de violências continue acontecendo. Como a gente teve o caso recentemente, por exemplo, da menina de 10 anos que foi abusada, e a gente tem uma metade da população totalmente chocada com o fato de que ela foi abusada sexualmente durante todo esse tempo e que ela, enfim, passou por todo tipo de violência, engravidou e quando foi fazer o aborto ela foi chamada de assassina, e a outra metade dizendo que ela é de fato uma assassina, que ela fez porque quis e que ela fez porque estava gostando. Adivinha quem são os cidadãos de bem? Quem são os religiosos? Quem são as pessoas que dizem que, enfim, é uma dádiva divina uma criança de 10 anos estuprada ficar grávida? Choices. Ai, o ensino sobre gênero e sexualidade da escola vai poder naturalizar o aborto. Isso é contra as leis de Deus, o princípio biológico que a mulher engravida para ela ter um filho. Gente, não vou entrar na discussão, enfim, agora sobre aborto, se é certo ou errado, embora seja certo. Mas a questão, o que é que acontece? O ensino sobre gênero e sexualidade em sala de aula não estimula ninguém a fazer nada, na verdade. Aliás, estimula sim, para que as pessoas pensem sobre quem elas são, sobre quem elas podem ser, sobre que tipos de violência, que tipo de opressão acontece sobre essa pessoa, sobre esse ser, sobre essa menina, enfim, que ela é subjugada dentro de casa, ou que tem que ficar presa num casamento horrível porque a família não vai aceitar que ela se divorcie, sobre aquele menino, aquela menina lésbica ou gay que fica reprimido durante muito tempo sobre sua própria sexualidade, que se acha errado, se acha culpado. Aquele menino que é hétero, mas que não é aquele cara chato, machão, não sei o que, briguento, e que sempre foi, enfim, sofreu bullying, sofreu violência por não pertencer a um certo estereótipo do ser homem, do ser macho. O ensino sobre gênero e sexualidade é isso, é a gente refletir sobre essas questões, sobre quem as pessoas são, ligadas aos seus corpos, a como elas se comportam, a por quem elas se atraem, e trabalhar isso de uma forma saudável, para que as pessoas percebam o que é e o que não é saudável de acontecer. Quais são os limites que estão dentro de uma relação? Quais são os limites que estão dentro do gênero, dos corpos? Como é que a gente pode trabalhar essas questões de modo a fazer com que essas violências que partem desses princípios, enfim, dessas questões do ser, de quem são, de que forma a gente pode trabalhar isso para que essas violências não ocorram futuramente, entende? Então, assim, eu espero ter falado um pouco, sanado sobre o que não é que a gente vai ver aqui, certo? Não vou ensinar ninguém a se masturbar, não vou ensinar ninguém a transar, não vou ensinar a ninguém a fazer nada. A não ser que a pessoa pergunte, assim, tem alguma dúvida, e eu se souber responder, eu posso responder depois, tranquilamente.
Mas o intuito dessa aula e o intuito das aulas voltadas para gênero e sexualidade são única e exclusivamente voltadas para que as pessoas entendam que compreender sobre seus corpos, compreender sobre a sua sexualidade, porque ela se atrai, enfim, é um direito que ela tem, certo? Para essas pessoas entenderem que elas têm todo o direito do mundo em serem respeitadas, em serem amadas, que não tem nada de errado em sair de mão dada na rua, e que, enfim, toda essa violência de bater no filho porque é viadinho, é sapatão porque não provou da minha... Enfim, travesti tem que ser morta mesmo porque tá errado na lei de Deus, tudo isso é errado, certo? É para que as pessoas compreendam que isso é sim violência, isso é crime, certo? E que a gente possa viver em sociedade compreendendo de uma forma extremamente saudável essas diferenças. Que sim, as pessoas são diferentes e que justamente por causa dessas diferenças é que deve haver respeito, que deve haver, enfim, uma união entre as pessoas, para que elas compreendam sobre as outras, sobre as diferenças e possam, enfim, viver plenamente, evoluir como humanidade, tentar erradicar esse machismo horrível que acontece durante séculos, transfobia, LGBTfobia, lesbofobia, enfim, violência contra a mulher. E agora a gente vai para a parte de conteúdo, eu vou explicar um pouco sobre gênero, sexualidade, orientação sexual, expressão de gênero, certo? A Carla falou na aula passada sobre questões relacionadas ao feminismo. Eu, essa semana, vou trazer mais questões voltadas para essas concepções de corpos, de orientação sexual, questão LGBT. E ao final eu vou trazer para vocês uma abelha. Ao final eu vou trazer para vocês algum documentário, enfim, ou série que esteja livre, que seja grátis, para que vocês possam ver mais questões referentes a isso, caso vocês queiram conhecer um pouco sobre a história do movimento, ou enfim, criação de leis. Fiquem à vontade para ver depois. Mas é isso, eu espero que tenha ficado essa parte muito bem explicada, certo? E que a gente possa não dialogar, porque enfim, não vai ser uma conversa, vai ser um monólogo, mas que a gente possa refletir sobre essas questões, tá bom? Nessa aula. Então, beijos. Até daqui a pouco. Sim, eu estou usando a mesma blusa, porque eu resolvi padronizar os vídeos para ficar bonitinho. Então é isso. Vamos agora para a segunda parte do vídeo.